E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje fazer uma revisão a respeito da matéria de colocação pronominal, que é o assunto da sua P1 agora do quarto bimestre. Essa matéria é um pouco mais complicada porque ela é estritamente gramatical, ou seja, você vai ter que se lembrar de tudo que a gente aprendeu lá desde o primeiro bimestre, quando a gente falava de sujeito, verbo e objeto. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente vai fazer uma oração, uma frase bem simples, como por exemplo, eu te amo. Para ela ser considerada uma frase, ela precisa de ter o chamado verbo. Então, o verbo é aquela palavrinha que vai provocar ação, vai fazer a gente entender o que está acontecendo, quando está acontecendo e de que maneira está acontecendo. Então, nesse caso, nessa oração, nessa frase, a gente tem um verbo que é o verbo amo. O original dele é amar. Quando a gente vai falar de uma ação, então a gente tem que ter alguém que pratica essa ação. Então, quem é que pratica a ação aqui nessa frase? Eu te amo. Então, é a palavra eu, que a gente chama de sujeito. Então, quem ama, ama algo ou alguém, na maioria das vezes. Então, a gente vai chamar de objeto. Então, essa é a estrutura básica da gramática da língua portuguesa, certo? O que acontece é, o nome que recebe essa palavrinha aqui é um nome especial. Apesar dela estar funcionando como objeto, ela tem um nome de pronome. A treta é que a palavra ao lado também tem um nome de pronome, só que elas se dividem por um detalhe. Uma só vai ser um pronome que vai poder sempre ser apenas sujeito e a outra vai ser um pronome que só vai poder ser objeto. Então, quando a gente pega, por exemplo, aquela frase que as pessoas adoram falar no dia a dia. Você está andando na rua, você encontra com a sua mãe, e aí alguém fala, olha, vi sua mãe. Aí você diz, eu também vi ela. Eu vi ela. Por que seria, do ponto de vista gramatical, incorreto essa construção? A maioria das pessoas gostam de explicar que é porque o som vai ficar estranho. Eu vi ela e vai lembrar uma rua. Mas não tem nada a ver com isso. Se a gente fosse parar de falar as coisas por causa do som, a gente não falaria quase nada nunca. Porque se você se ouvir numa gravação, pega o seu WhatsApp agora e escuta um áudio que você mandou. Você vai reparar que a gente vai emendando as palavras, e isso é natural. O problema, ou a justificativa para isso é a seguinte. Eu tenho um verbo, que é o verbo ver, e eu tenho alguém que pratica essa ação. Quem é que está praticando essa ação? Quem é que está vendo? Eu, que é o meu sujeito. E quem vê algo ou alguém. Então, quem foi que eu vi? Eu vi ela. E aí agora a gente vai para o nosso problema. Lembra que a gente tem pronome que só pode ser sujeito e pronome que só pode ser objeto? Então, se nós olharmos aqui na parte de cima, olha os pronomes sujeitos. Você vai identificar, então, que eu tenho o ela como pronome sujeito e o eu também como pronome sujeito. Então, olha o que aconteceu. Gramaticalmente falando, a gente colocou dois pronomes que podem ser sujeitos numa oração. E se você se lembra, lá de março, o verbo ele só aceita um sujeito. Quem é aquele sujeito que vai ter que ser descartado? Vai ser ela. Para a gente resolver esse problema, a gente vai procurar então um equivalente, um pronome que pode ser objeto. Quem é o equivalente de ela? Olha só, a letra A. Então vai ficar eu vi a. O problema é que você falar eu vi a, parece que a frase está incompleta. Eu vi a menina, eu vi as coisas. Então, o que vai rolar? A gente vai pegar esse a e, para ficar melhor do ponto de vista da compreensão, a gente vai colocar esse a aqui no meio, não é mesmo? Então vai ficar eu a vi. E agora a minha oração está completa. Então, colocação pronominal vai ser quando nós começarmos a discutir sobre quando eu devo colocar o pronome aqui ou quando eu devo colocar o pronome depois do verbo. Cada uma dessas colocações vai receber um nome estranho e diferente. Então, vamos para aquela frase simples, que eu já escrevi uma vez. Eu te amo. Nesse caso, como você já sabe identificar o pronome objeto, você vai me dizer, o pronome está antes ou depois do verbo. Olha só o pronome objeto. O verbo é amar, ele está antes. Se ele está antes, ele vai receber o nome de próclise. Aí a gente tem uma regra para a próclise. Quando é que a próclise acontece? Em qualquer situação da língua portuguesa que não seja em início de oração. Vamos devagar. Você já ouviu falar que dizer te amo seria incorreto? Te amo. Qual que é o problema de dizer te amo? Nenhum. Principalmente se você amar de verdade. O negócio é que eu não posso iniciar a oração com o pronome objeto. Porque quem começa a oração é sempre o sujeito. Cadê o meu sujeito aqui?
Ele está oculto. Eu sei que é eu, mas ele não está aparecendo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a obrigação, quando eu estou falando de norma culta, padrão formal, de pegar esse ti aqui e passar ele para depois do verbo. E o que vai acontecer então? Olha só. Então vai ficar amo-ti. E aí eu coloco um hífen para unir o pronome objeto ao verbo. Então, todas as vezes que o pronome ficar depois do verbo, a gente vai chamar isso de ênclise. Pronome antes, a gente chama isso de próclise. Por que eu tenho a necessidade de estudar isso? Porque quando a gente vai fazer uma redação, às vezes a gente acaba colocando esses pronomes objetos no início. E isso em uma redação caracteriza desvio gramatical e pode fazer a sua nota cair. Mas a gente não vai deixar isso acontecer. Nós estamos falando de língua escrita. É claro que na fala as pessoas não vão falar amo-te, quero-te, preciso-te, odeio-te. As pessoas não vão interagir desse jeito. Mas a escrita, caso aconteça de um pronome aparecer no início da oração, a gente vai trazer para depois. Tudo bem? Então, a regra da ênclise, se você for abrir uma gramática, você vai encontrar mais ou menos uns 10 itens. Então a gente vai resumir aqui para ficar mais fácil. Eu vou usar a ênclise em início de oração, fim de papo. Por exemplo, vamos dar um segundo exemplo aqui para você. Eu falo, te amo, te quero. Então eu tenho dois verbos. O primeiro verbo você já sabe que deveria ser amo-te. E agora eu tenho te quero. A pergunta é, o te quero pode continuar desse jeito? Ou eu tenho a obrigação de jogar o te para depois do quero? Aí a gente tem que lembrar, sujeito, verbo, objeto. Eu tenho a primeira oração e eu tenho a segunda oração. Qual que é a regra da ênclise? Só uso ênclise em início de oração. Então a minha oração começou aqui, ó. O que eu preciso fazer do ponto de vista formal, gramatical? Passar o te para depois do quero. Não é estranho? É. Você nunca vai escrever isso no WhatsApp, no e-mail, no Facebook ou numa carta para alguém. Mas, caso aconteça uma situação de uso formal da língua na sua redação, você vai precisar fazer isso. Ok? Então, a gente tem que entender também que o uso de ênclise tem a ver com o lugar onde a gente se encontra. A ênclise ela é muito usada em Portugal. Se você fizer o teste agora, abre o YouTube, digita lá, Jornal de Portugal. Você vai ver muito ênclise. As pessoas usam muito. E aqui no Brasil a gente usa próclise. Então, pega uma entrevista, pega uma conversa de pessoas e verifique que os pronomes sempre vão ser ditos antes do verbo e não depois. Tudo bem? E aí a gente tem a terceira colocação agora, que é a famosa mesóclise. Ó, o nome meso. Te lembra alguma coisa? Meso significa meio, dentro. Então, em vez do pronome estar antes ou depois, a gente vai colocar o pronome dentro do verbo, como se fosse um processo cirúrgico. A diferença da mesóclise para os demais é que a mesóclise ela só pode acontecer no futuro. Só no futuro. Vamos entender melhor. Qual que seria o futuro de eu te amo? Como é que a gente faz o futuro? Aí eu preciso me lembrar que tem dois futuros. O futuro do presente, que é o futuro que eu sei que vai acontecer. Eu te amarei. E o futuro do pretérito, ou o futuro do passado, se ficar melhor para entender. Ia acontecer, mas não vai mais. Então, eu te amaria se você me desse bola. Então, ó, eu te amaria, não amo mais. Então, por isso que a gente chama de futuro do pretérito. Ia ser um futuro, mas ficou no passado. Certo? Então, vamos escrever aqui. Eu te amarei. Como a mesóclise só se usa no futuro, olha só que coisa louca que vai acontecer aqui agora. Eu preciso colocar o ti dentro do verbo. Para eu colocar o ti dentro do verbo, primeiro eu preciso me lembrar da forma original dele. Qual que é a forma original dele? De amarei. A forma não conjugada. Amar. Olha só, o que tem de diferente entre amar e amarei? A diferença é que eu tenho o ei da conjugação do futuro. Então o que é a mesóclise? Eu vou separar o original da conjugação e vai ficar um buraco. Então nesse buraco eu vou pegar o pronome e vou colocar ele. Então vai ficar amar-te-ei. Amar-te-ei. Você já viu alguém fazendo isso? Não. Existem duas situações em que mesóclise acontece hoje no Brasil. Primeiro, Bíblia Sagrada, principalmente aquelas traduções lá de 1980, 90. Quando a gente tem algumas falas de Jesus, por exemplo, pedir e dar-se-vos-á. Olha que construção mais curiosa. Então, se você pegar uma Bíblia traduzida hoje, em 2017, você vai ver escrito assim, ó. Se você pedir, eu vou dar para vocês. Não fica mais fácil de entender? Fica. Mas,
O fato da gente não usar não significa que não devemos estudar. Então você vai encontrar registros formais antigos em que a mesóclise acontece. Eu disse que são duas situações. A segunda situação é discurso político do presidente atual do Brasil, do Michel Temer. Então, em vários discursos, se você pegar, ele acaba soltando umas mesóclises, ali e aqui. Isso é problemático? Aí a gente tem que lembrar que língua é interação. Então, se a língua serve para eu interagir e conversar com as pessoas, quando eu tenho um presidente que está falando para as pessoas, ele precisa ser entendido, não é mesmo? Então, imagina que um presidente ele tem que falar para pessoas de todas as classes, todas as idades, todas as escolaridades. Se ele usar um tipo de colocação pronominal desse jeito, será que ele vai alcançar as pessoas? Talvez sim, talvez não. Então, o problema é que a mesóclise ela é extremamente formal. Então, se você quiser usar mesóclise, não basta usar apenas a mesóclise. Todas as outras palavras também que tem que estar dentro dessa mesma construção. Entende? Então, o natural hoje no Brasil é que se use próclise na fala e na escrita também. É só você fazer o teste. Abre um jornal, pode ser até o jornal daqui de Goiânia. Entra no Google, entra no G1, entra no R7, qualquer outro tipo de portal de notícia que você conhece. E começa a verificar os pronomes. Nós temos uma frequência maior de próclise. Tudo bem? Então, na sua lista semanal, você vai ter lá algumas frases para você verificar se elas estão adequadas ou não. Como eu faço para saber se elas estão adequadas? Se for início de oração, o adequado vai ser ênclise. Se não for início de oração, eu estou liberado para usar próclise. E a mesóclise vai acontecer apenas no futuro. E aí, antes da gente acabar esse vídeo, eu queria lembrar para você que amarei já não é um futuro que nós usamos mais hoje na interação. O que acontece? As pessoas têm a tendência de, em vez de conjugar o verbo, elas trazem o verbo ir. Aí elas dizem assim, eu vou te amar. Não é? Quando você quer ir ao banheiro, você fala, eu vou ao banheiro. Você não diz, eu irei ao banheiro. Então, o distanciamento que a gente, enquanto falante, tem da mesóclise, vem dessa transformação que a gente tem na fala também. Certo? Então, vamos pensar agora em alguns exemplos mais práticos. Tem um filme muito famoso dos anos 90, com um menino loiro que é esquecido pela família. Qual que é o nome desse filme? Esqueceram de Mim. Vamos pensar, esqueceram. O verbo esquecer é um verbo que precisa de pronome? É sim. Ó, quem esquece, se esquece de algo. Opa, mas você não viu o se aqui escrito em nenhum lugar. Porque o se pode funcionar como pronome reflexivo. Como assim? Vamos pensar. Quem ama, ama algo ou alguém. Mas e se eu quero falar que eu amo a mim mesmo? Eu digo, eu me amo. Ó, o me vai funcionar como pronome reflexivo. Então, ela se ama. Então, o adequado para a norma padrão seria esqueceram-se de mim. E por que não se esqueceram de mim? Porque é o início de uma oração. Então, pode parecer confuso, mas o que a gente tem que sempre ter em mente é, começou a oração, ênclise, está no resto, próclise. Tudo bem? Bom estudo, espero que você consiga fazer a lista.